Por anos, meus pais me deixaram trancado do lado de fora no inverno. Tipo, fiquei lá tanto tempo que parei de sentir frio, meu corpo desistiu de tremer. Depois disso, destruí a casa deles com mofo. Nem olhei para trás, chocou. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. Tudo virou de cabeça para baixo numa terça-feira de manhã. Eu tava na escola quando chega um envelope pardo lá em casa. Dentro, uma pilha de e-mails impressos, dizendo que eu tinha mandado pros meus amigos online. Era tudo sobre como eu ia machucar minha avó, que eu tava planejando isso há meses. Tinha até prints de tela, históricos de pesquisa cheios de coisas tipo leis de maus tratos a idosos e quanto herda quando os avós batem as botas. Chego em casa, e lá tá ela na mesa da cozinha, com os papéis espalhados como se fosse cena de crime. Ela tá com aquela cara que minha mãe fazia antes de me trancar pra fora, decepcionada, com uma raiva borbulhando por dentro. Senta aí, ela diz, sem nem olhar pra mim. Jogo a mochila no chão e me sento na frente dela. O sol da tarde tá bombando pelas janelas, iluminando as bordas dos papéis, deixando tudo brilhando. Que é isso? Eu pergunto, mesmo já tendo visto meu nome nos e-mails. Você que me diga. Ela empurra uma das folhas pra mim. Esse é seu e-mail, não é? Pego o papel. O e-mail é de 3 semanas atrás, mandado para um tal de David 47, falando que minha avó tá velha e fraca, fácil de empurrar da escada. Meu estômago revira. Eu não escrevi isso. Seu nome, seu e-mail, seu IP, tá tudo aqui, ela rebate, apontando para outro papel. Pedi pro vizinho dar uma olhada. Ele manja de computador, vou pegando cada página, tentando achar alguma coisa errada, mas cada uma é pior que a outra. Conversa sobre envenenar a comida dela, jogar ela no trânsito, sufocar ela com um travesseiro enquanto dorme. O histórico de pesquisa tem buscas que eu nunca fiz, tipo lei de herança, contestar testamentos, o que acontece quando os avós morrem e não têm outros parentes. Vó, eu juro que não fiz nada disso. Alguém inventou tudo. Quem faria isso? Quem sabe que você mora aqui? A pergunta me dá um frio na espinha. Meus pais, tão sumidos há 3 meses, achei que tinham finalmente me deixado em paz. Por favor, vó, acredita em mim. Olha, essas fontes nem são as mesmas. E esse horário? Eu tava na escola, pode checar com meus professores. Ela levanta devagar, junta os papéis e coloca de volta no envelope. Preciso pensar. Vai pro seu quarto. Passo 2 horas andando de um lado pro outro, tentando bolar um jeito de provar que sou inocente. Esses e-mails são falsificações sinistras, mas tem que ter alguma falha. Ligo meu notebook e checo meu e-mail de verdade, mas claro, nenhum sinal dessas mensagens. Criaram tudo por fora. No jantar, minha avó mal fala comigo. Ela só fica empurrando a comida no prato enquanto eu tento comer, mas cada garfada parece areia na boca. Liguei pros seus pais, ela solta do nada, meu garfo cai no prato. O quê? Eles estão muito preocupados com você. Disseram que você tem mostrado sinais de violência há um tempo, que essa parada do mofo foi você tentando envenenar eles. Isso é loucura. Eles me trancaram do lado de fora no inverno. Você sabe disso. Eu sei o que você me contou, mas esses e-mails e seu pai me mandou fotos dos estragos do mofo. Disse que você admitiu que fez de propósito. Eles me deixaram sozinho por uma semana, foram pro Havaí e me abandonaram. Ela esfrega as têmporas, cansada. Eu não sei mais em quem acreditar. Vó, por favor, acredita em mim, eu nunca menti pra você. Nunca. Você disse que descobriu sua resistência ao frio por acaso, mas sua mãe diz que você treinou pra aguentar o frio, pra poder machucar as pessoas sem ser percebido. O mundo começa a girar. Eles distorceram tudo pra me fazer parecer um monstro. Você precisa achar outro lugar pra ficar, minha avó diz baixinho. Te dou 2 dias. Vó, por favor. 2 dias? Me desculpa, mas não posso te manter aqui se tiver qualquer chance disso ser verdade. Subo pro meu quarto e ligo pra Francine, falando baixo pra minha avó não ouvir. Francine é minha amiga desde o fundamental, da época que meus pais ainda fingiam ser normais. Ela é a única que acreditou em mim sobre os abusos. Claro que pode ficar aqui, ela responde na hora. Minha mãe não liga. Arruma suas coisas que o Felipe vai te buscar. Felipe é o irmão mais velho da Francine, tá em casa de férias da faculdade.
Ele aparece com um Honda velho dele, me ajuda a colocar as malas, nem faz perguntas. Minha avó olha pela janela, mas não vem se despedir. A casa da Francine é quente e barulhenta, no bom sentido. A mãe dela, Esther, tá fazendo o jantar quando chego. A cozinha tá cheia de vapor e cheiro de comida fritando. Francine me abraça forte enquanto Felipe leva minhas coisas lá pra cima. Pode dividir o quarto comigo, ela diz. Minha mãe já falou que tudo bem. Esther se vira do fogão, limpando as mãos no avental. Imagina, querida, fique o tempo que precisar. Por uns 3 dias, as coisas parecem quase normais. Vou pra escola, volto pra casa da Francine, ajudo no jantar, faço tarefa. Felipe coloca um colchão inflável no quarto da irmã e até me empresta um notebook velho quando o meu começa a dar pau. Aí a Esther recebe a primeira ligação. Tô na sala quando o celular dela toca. Ela atende sorrindo, mas a cara dela fecha na hora. Ela olha pra mim, vai pra cozinha e abaixa a voz, mas ainda pega uns pedaços, perigoso, provas, preocupada com meus filhos. Quando ela volta, senta na minha frente. Era seu pai. Meu coração dispara. O que ele disse? Me mandou uns e-mails muito preocupantes, dizendo que você escreveu. Eu não escrevi, juro, Esther. Eles estão inventando tudo. Ela me olha fundo. Ele parecia muito preocupado. Disse que você já foi violento antes, que fez mal a eles com essa história do mofo. Francine desce as escadas nessa hora, sente o clima. O que tá acontecendo? Nada, Esther responde rápido. Coisa de adulto, mas dá pra ver a dúvida crescendo nos olhos dela. No jantar, Esther me olha diferente, desconfiada. Quando vou ajudar a tirar a mesa, ela fica entre mim e a gaveta das facas. Mais tarde, Francine me chama no quarto. O que sua mãe quis dizer com esses e-mails? Mostro para ela as fotos dos papéis que tirei na casa da minha avó. Francine examina, franzindo a testa. Que estranho, olha, a fonte muda no meio da frase. Eu sei, mas minha avó nem quis olhar. Felipe, ela grita. Ele aparece na porta de pijama, mesmo sendo só 8 da noite. Ele trabalha de noite com TI, então tem horários malucos. Que foi? Francine mostra as fotos. Ele analisa de perto, aí pega o celular para ver melhor. Essas falsificações são horríveis, ele comenta. Vê só, a fonte muda aqui e ali. E esse formato de horário tá errado pro Gmail. Eles usaram horário militar, mas o Gmail sempre mostra o horário no formato padrão com AM e PM. Você consegue provar que isso é falso? Eu pergunto. Talvez. Me manda as imagens completas que eu dou uma olhada nos metadados. Na manhã seguinte, acordo com a Esther no telefone de novo. Dessa vez, ela tá no corredor, nem se preocupa em esconder a conversa. Sim, entendo sua preocupação. Não, ainda não aconteceu nada. Sim, tenho filhos para cuidar. No café da manhã, ela mal olha na minha cara. Francine tenta puxar assunto sobre a escola, mas parece que tá tentando esvaziar um barco furado com uma colherzinha de chá. Acho melhor você procurar outro lugar para ficar, Esther solta de repente. Mãe, Francine reclama. Desculpa, querida, mas preciso pensar no que é melhor para nossa família. Mas ela é família, é minha melhor amiga. A decisão já foi tomada. Me levanto para sair, mas Francine segura meu braço. Não, se ela for embora, eu vou junto. Francine, não exagera. Eu não tô exagerando. Tô sendo leal. Uma coisa que você mesma me ensinou. É nessa hora que o Felipe entra com o notebook debaixo do braço. Antes de qualquer coisa, vocês precisam ver isso. Ele coloca o notebook na mesa e mostra uma análise dos prints dos e-mails. Essas imagens foram criadas há 3 dias, não 3 semanas, como dizem, os metadados estão todos aqui. Alguém usou o Photoshop para forjar tudo. Esther se debruça sobre a tela e analisa. Você tem certeza? Total. E tem mais. O endereço de IP que falaram que era dela tá registrado num lugar no Arizona, e adivinha onde a mãe dela mora agora? O silêncio toma conta. Esther olha pra mim, depois pro notebook e volta a me encarar. Foram seus pais mesmo? Faço que sim com a cabeça. Eles querem garantir que eu não tenha pra onde ir, querem me controlar de novo, só por cima do meu cadáver, Esther declara.
Ali eu entendo de onde vinha toda a lealdade da Francine. Você vai ficar aqui. Se eles tornarem a ligar, vou gravar tudo. Mas meus pais estavam só começando. No outro dia, sou chamada na sala da diretora, e dou de cara com 2 policiais. Precisamos te fazer umas perguntas sobre umas ameaças que você supostamente fez, diz um deles. Meu pai tinha conseguido uma ordem de restrição, apresentando aqueles e-mails falsos como prova, alegando que eu tinha ameaçado incendiar a nova casa deles no Arizona. Os policiais foram profissionais, mas dava para ver que desconfiavam, principalmente quando comecei a explicar sobre o mofo e minha sensibilidade ao frio. Então, você admite que deixou seus pais doentes de propósito? Um deles pergunta. Eles me maltrataram. Me trancavam do lado de fora no inverno. Você tem como provar isso? Não tinha. Era só a minha palavra contra a deles. E eles tinham documentos falsos que pareciam oficiais o suficiente para convencer qualquer um. A ordem de restrição me impedia de voltar na minha antiga casa para recuperar minhas coisas. Minha certidão de nascimento, CPF, todos os documentos que eu precisava para me emancipar estavam lá no meu quarto e ainda dava margem para eles alegarem que eu era fugitiva caso tentasse morar em outro lugar sem a permissão deles. Depois ainda ligaram pro meu trabalho. Eu trabalhava meio período num supermercado, juntando grana para a faculdade. Meu gerente me chama de lado durante o expediente. Recebi uma ligação preocupante sobre você, ele fala. Sua mãe disse que você tem tendências violentas. Ela tá mentindo. Ela me mandou uns e-mails que você teria escrito. São perturbadores. Esses e-mails são falsos. Posso provar. Ele balança a cabeça com cara de quem lamenta. Desculpa, mas não posso arriscar. Tenho que pensar nos outros funcionários e nos clientes. Fui demitida ali mesmo. 2 meses de salário economizado sumiram. Meu plano de independência foi por água abaixo. Francine me encontra chorando atrás da loja. Foi até lá de bicicleta porque eu não respondi o celular. Isso é um absurdo, ela diz, me abraçando. Eles não podem fazer isso. Estão fazendo e tá funcionando. Não, a gente vai reagir. O Felipe tá investigando mais. Ele achou uma coisa. De volta em casa, Felipe mostra a nova descoberta. Os metadados das imagens diziam mais do que só as datas de criação. Mostravam até a versão do Photoshop usada, vinculada a um computador com um ID específico. Pesquisei um pouco, ele explica. Essa licença do Photoshop está registrada na empresa de seguro por invalidez do seu pai. Ele provavelmente usou um computador do trabalho. A gente consegue provar que foi ele? Não de forma definitiva. Mas é bem suspeito que documentos falsos sobre você tenham sido criados num computador da empresa que paga o benefício do seu pai. Já era alguma coisa, mas não era o bastante. Meus pais foram além. Agora tinham entrado com um pedido de curatela, dizendo que meu problema de saúde, na verdade, era sinal de transtorno mental grave. Eles querem me internar, falo lendo a notificação judicial que a Esther tinha recebido. Estão dizendo que minha síndrome de rainha é prova de que eu sou delirante. Isso é ridículo. Esther reage. Você tem laudos médicos, não tem? Na casa antiga, onde não posso entrar por causa da ordem de restrição. Isso é loucura. Francine fala indignada. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer, Esther diz, já se levantando. Tem sim. Vamos arrumar um advogado. Não tenho dinheiro para isso. A gente resolve. Felipe, liga pro seu tio Santos, ele mexe com direito de família. Santos era baixinho, mas tinha uma presença forte. Ouviu toda a minha história sem interromper, anotando algumas coisas. Quando termino, ele se recosta na cadeira. Seus pais estão usando o sistema contra você, ele diz. Mas estão cometendo erros. Documentos falsos, datas suspeitas, versões contraditórias. A gente pode trabalhar com isso, mas não tenho como pagar o Esther Rios. A gente dá um jeito, se precisar, faço de graça. Não tolero quem abusa do sistema para prejudicar o próprio filho. Ele me dá uma missão, escrever tudo o que eu lembrava dos abusos, datas, episódios, testemunhas, qualquer evidência física. Foi aí que lembrei do diário. Tenho um diário, falo de repente, escondido na saída de ar do meu quarto antigo. Tem tudo, datas, horários, até fotos. Photos?
Eu tirava fotos de mim mesma depois de ser trancada do lado de fora para mostrar quanto tempo ficava lá. Todas marcadas com data e hora. Santos sorri pela primeira vez. É disso que a gente precisa. Mas como pegar com a ordem de restrição? Francine e Felipe trocam olhares. Deixa com a gente, diz Felipe. Nem pergunta como. Melhor nem saber, ele comenta. Só sei que 2 dias depois ele me entrega o diário, empoeirado, mas inteiro. A casa tá sendo mostrada para compradores, ele avisa. É engraçado como as pessoas esquecem de trancar as janelas quando tão querendo vender a casa. O diário era exatamente como eu lembrava. E ainda pior, anos e anos de anotações minuciosas, fotos minhas do lado de fora na neve, horários anotados mostrando que eu ficava lá por horas, detalhes de cada castigo, cada ameaça, cada situação de crueldade planejada. Os olhos dos Santos brilham enquanto folheia. Isso muda tudo. É uma prova real, contemporânea, difícil de forjar, fácil de checar. A audiência da curatela ficou marcada para a semana seguinte. Meus pais contrataram uma advogada usando a grana da aposentadoria do meu pai, uma mulher elegante e especialista em saúde mental. Eles entram no tribunal com um ar de confiança. Eu fico sentada entre Santos e Esther com Francine e Felipe logo atrás de nós na galeria. Minha avó também estava lá sentada no fundo, evitando meu olhar. A advogada dos meus pais é a primeira a falar. Apresenta e-mails, históricos de busca, a ordem de restrição. Monta o perfil de uma adolescente instável, obcecada de forma perigosa por frio e violência. Ainda chama uma psicóloga que nunca tinha me visto para testemunhar que minha suposta insensibilidade ao frio era claramente um delírio. Essa menor precisa de ajuda, ela conclui. Ajuda psiquiátrica intensiva que só um ambiente controlado pode oferecer. Aí foi a vez dos Santos. Ele começou com a análise do Felipe, mostrando que os e-mails tinham sido forjados. A promotoria chiou, falando que o Felipe não era perito, mas o Santos estava esperto. Já tinha trazido um perito forense certificado que confirmou tudo que o Felipe descobriu. Esses documentos foram criados depois que a menor já tinha saído da casa da família, declarou o cara. Os metadados não deixam dúvidas. O Santos então apresentou o diário. Excelência, gostaria de apresentar este diário como prova. Ele foi mantido pela minha cliente desde a infância. A cara da minha mãe ficou branca. Ela sussurrou alguma coisa desesperada para a advogada, mas já era tarde. Santos mostrou foto por foto. Eu com 8 anos, lá fora com os lábios roxos de frio. Eu com 10 encolhida na varanda em plena tempestade. Com 12 segurando um papel com a hora, mostrando que fiquei trancada do lado de fora por 6 horas. Os metadados dessas fotos podem ser facilmente verificados, afirmou Santos. Diferente das provas da acusação, essas são legítimas, tiradas nas datas correspondentes. A advogada dos meus pais tentou alegar que as fotos podiam ser falsas, mas o Santos guardou a cereja do bolo para o final. Excelência, gostaria de destacar esta foto em especial. Era eu com 13 anos na semana em que eles viajaram pro Havaí. Ao fundo, quase invisível, um jornal preso à cerca. O Santos deu zoom na imagem. A data aparecia nítida, batendo com a anotação no meu diário. Essa foto foi tirada justamente na semana em que os pais da menor admitem ter lá deixado sozinha para viajar, explicou o Santos. Vejam a data, o clima. Observem que minha cliente, uma menina de 13 anos, estava trancada do lado de fora de casa, em pleno janeiro, enquanto os pais curtiam férias em clima tropical. O tribunal ficou em silêncio. A juíza olhou para os meus pais, depois para a advogada deles. Vocês têm alguma explicação para isso? Perguntou. Minha mãe desabou. Ela acabou com a nossa vida, gritou, se levantando de repente. Esse mofo destruiu tudo. Tivemos que vender a casa. Minha saúde foi pro ralo, a carreira dele acabou. Ela fez isso de propósito para nos punir e merece ser punida também. O martelo da juíza ecoou no salão. Ela é má, nos deixou doentes, destruiu nossa casa só porque a disciplinamos, só porque tentamos ensinar respeito, trancando-a do lado de fora no inverno, retrucou a juíza num tom gelado. Ela suportava, gostava do frio, fazia de propósito para se exibir. Meu pai tentou segurá-la, mas o estrago já estava feito. A advogada deles queria sumir. A juíza não demorou. Não vejo nenhum indício de doença mental ou risco a menor ou a terceiros, declarou. O que vejo é um padrão claro de abuso, seguido por uma tentativa de usar o sistema judicial para perpetuar esse abuso.
Ela negou a tutela e ainda foi além. Concedeu minha emancipação na hora, citando as circunstâncias extraordinárias do meu caso. Também determinou uma investigação contra meus pais por maus tratos e falsificação de documentos. E mais, disse, olhando diretamente para eles, qualquer tentativa de contato ou assédio a menor será tratada como descumprimento desta ordem com prisão imediata. Saímos do fórum sob um sol forte. Eu não sentia o calor, mas pela primeira vez isso não fazia diferença. Minha avó me esperava perto da porta. Me perdoa, disse baixinho. Eu devia ter acreditado em você. Eles eram convincentes, respondi. Enganaram muita gente. Mas não a sua família de verdade, disse a Francine, entrelaçando o braço no meu. A gente sempre soube da verdade. As consequências vieram rápido. A investigação provou que meus pais usaram o computador do trabalho do meu pai para forjar os documentos, exatamente como Felipe suspeitava. Desvio de recursos da empresa para fraude pessoal é crime federal. Meu pai perdeu o benefício por invalidez. O plano de saúde da minha mãe cancelou o contrato quando descobriu que ela mentiu sobre as alergias. Os dois foram condenados 6 meses depois: maus tratos, fraude, falsidade ideológica, conspiração. Pegaram liberdade condicional, mas foram obrigados a se registrar como agressores de criança, nunca mais podendo ter a guarda de menores. Voltei a morar com a minha avó. Ela me ajudou a tirar meus documentos, recuperar meu emprego, começar a preparar para o vestibular. O gerente do mercado me pediu desculpas e ainda me deu um aumento. Depois fiquei sabendo que ele já desconfiava de tudo, porque meus pais não paravam de ligar fazendo novas acusações. Escrevi minha redação do vestibular falando de paciência e provas sobre como agressores confiam no silêncio e na descrença, e como documentação e verdade conseguem vencer até as mentiras mais bem armadas. Ganhei bolsa integral numa estadual num curso preparatório de direito. Na formatura fui com uma camiseta por baixo da beca, enquanto todo mundo estava cheio de casacos. O jornal local fez uma matéria leve sobre a menina que não sentia frio e superou as adversidades, sem citar abuso ou julgamento. Tudo bem, tem história que não precisa virar manchete. Naquele verão, minha avó emoldurou 2 coisas, meu diploma e meus papéis de emancipação, pendurando-os lado a lado no corredor. Prova, explicou quando perguntei o porquê. Prova de que, no fim das contas, a verdade sempre aparece. Passei os dedos pelas molduras, lembrando de todas as evidências que meus pais tinham inventado, de todas as mentiras que eles contaram. No final, foram justamente as palavras deles que acabaram entregando tudo. A verdade, escondida num diário empoeirado no fundo de uma saída de ar, foi o que me libertou. Ainda não sinto frio como as outras pessoas. Meu corpo carrega a memória das noites geladas na varanda e aprendeu a se ajustar para sobreviver. Mas não tô quebrada. Sou a prova de que, às vezes, a melhor vingança não é destruir ninguém, é simplesmente sobreviver o suficiente para contar tudo. O verão depois da formatura passou voando entre preparativos para a faculdade e sessões de terapia. Minha avó fez questão da terapia e eu nem discuti. A doutora Esdras, especialista em traumas, me ajudou a compreender que essa minha resistência ao frio era tanto um jeito de sobreviver quanto um lembrete constante do que eu passei. Seu sistema nervoso se adaptou, ela explicou numa das sessões. É impressionante. A maioria das pessoas com Raynaud sente dor e dormência, mas o seu corpo encontrou outro caminho. Tava arrumando as malas para a faculdade quando chegou a primeira carta, sem remetente, só com meu nome escrito em letras bem caprichadas. Minha avó pegou na caixa do correio e entrou com uma cara preocupada. Você estava esperando alguma coisa? Neguei com a cabeça e abri o envelope. Dentro, só uma folha com uma frase: você acha que venceu, mas isso ainda não acabou. Minhas mãos nem tremeram. Depois de tudo, uma ameaça dessas parecia quase inofensiva. Mostrei para minha avó que imediatamente ligou para o Santos. Guarda isso, ele orientou pelo telefone. Documenta tudo. Se aparecer mais, a gente vai na delegacia. Naquela semana vieram mais 3 cartas, cada uma mais agressiva. Você destruiu nossas vidas, sabemos para onde você vai estudar, você não pode se esconder para sempre. A letra era forçada, mas eu sabia que eram eles. A ordem de restrição impedia contato direto, mas, aparentemente, cartas anônimas ficavam numa zona cinzenta. Francine me ajudou a me mudar para o dormitório em agosto. Os pais dela foram de minivan e o Felipe veio atrás dirigindo o próprio carro com o resto das coisas.
Minha colega de quarto, Avelina, parecia gente boa, fazia pré-medicina, era de outro estado e mantinha tudo super organizado do lado dela. Você é a garota da reportagem, ela comentou depois que a família da Francine foi embora. Aqui não sente frio? Sou eu, respondi enquanto tirava as roupas da mala. Deve ser útil no inverno. Às vezes, achei que a faculdade seria meu recomeço. Cidade nova, pessoas que não sabiam nada do meu passado. Pelo menos no primeiro mês foi assim, me dediquei às aulas, entrei em grupo de estudos, até arrisquei umas festas, minha fama de não sentir frio virou piada. Segurava gelo mais tempo que todo mundo, ia de shorts enquanto o resto se encapotava. Depois começaram os e-mails, não para mim, porque a ordem judicial cobria comunicação eletrônica, mas mandaram para os meus professores denúncias anônimas sobre uma aluna perigosa com histórico de violência e problemas de saúde mental. Minha professora de biologia, doutora Brasília, me chamou na sala dela numa quinta tarde. Recebi um e-mail preocupante sobre você, avisou, pedindo para eu sentar. Normalmente eu exterria essas acusações, mas esse trouxe detalhes bem específicos. Meu estômago gelou. Que tipo de coisa? Ela virou o monitor para mim. O e-mail era gigante. Me acusava de ter envenenado minha família com mofo tóxico, forjado provas de abuso, e ainda anexaram aqueles mesmos e-mails falsos que meus pais tinham criado, agora com comentários dizendo que eu manipulei todo mundo e enganei a justiça. Isso é assédio. São seus pais, né? A doutora Brasília se encostou na cadeira. O e-mail diz ser de um cidadão preocupado. Meus pais estão sob ordem de restrição. Não podem me contatar nem atrapalhar minha vida. Isso é só uma tentativa de sabotar meus estudos. Olhou para mim séria. Você tem a ordem? Mostrei os documentos na tela do celular com a decisão do juiz. Leu tudo e a expressão dela mudou de desconfiada para preocupada. Entendi, disse no final. Vou desconsiderar o e-mail, mas saiba que não fui a única que recebeu. No fim da semana, todos os meus professores receberam mensagens parecidas. Uns egesterram, outros passaram a me observar mais. Meu professor de química parou de me chamar na aula. O de inglês mal olhava na minha cara. Liguei pro Santos, que ficou puto. Isso é violação clara, disse. Vamos entrar com uma ação contra eles. Mas provar que eram meus pais por trás desses e-mails era quase impossível. Aprenderam com os erros, usavam IPs diferentes, provavelmente de bibliotecas ou lan houses. O texto era genérico, sem nada que os identificasse. E logo os boatos começaram a circular pelo campus. Não demorou e todo mundo já sabia das denúncias. As versões da história aumentavam a cada rodada. Em outubro, metade do campus achava que eu tinha tentado matar meus pais, a outra metade dizia que eu era vítima e tinha se vingado. A Vitória quis trocar de quarto. Não é nada pessoal, explicou enquanto arrumava as coisas. Meus pais ficaram preocupados, viram as reportagens, até as que me inocentaram, mas acham melhor eu ter outra colega. Se mudou naquele fim de semana. A administração não colocou ninguém no meu lugar. Quando perguntei o porquê, falaram em preocupações pendentes e conforto dos outros alunos. Fiquei isolada de novo, exatamente como meus pais queriam. A Francine veio me visitar em novembro, pegou o busão e passou o fim de semana comigo. Me encontrou no quarto, rodeada de livros e copos de café. Você tá péssima, disse me abraçando. Obrigada. Era o objetivo mesmo. Fez de tudo para me distrair, cinema, restaurantes novos, caminhadas pelo campus. Mas onde eu ia sentia olhares e sussurros. Não liga, falou Francine, eles não sabem o que aconteceu de verdade. A verdade não importa se todo mundo acredita nas mentiras. Minhas notas começaram a cair, não muito, mas o suficiente para ameaçar minha bolsa. Falei com minha orientadora, que sugeriu reduzir a carga horária. Às vezes, questões pessoais exigem que a gente desacelere, disse, tentando ser delicada. Não tem problema levar 1 ou 2 semestres a mais. Eu não tenho como pagar por mais tempo. Eu precisava dessa bolsa. Então, talvez seja a hora de você pensar em como lidar com as distrações na sua vida. Entendi o recado, acabar com os e-mails anônimos, pôr fim aos boatos, tentar ser uma pessoa normal. Mas tudo chegou ao limite em dezembro, bem antes das provas finais. Estudava na biblioteca quando a segurança do campus apareceu.
Precisamos que você venha conosco, disse um deles, quase sussurrando. Por quê? O que aconteceu? Recebemos uma denúncia. Precisamos averiguar seu quarto. Me escoltaram pelo campus, todo mundo olhando e tirando o celular do bolso para filmar. No meu quarto, reviraram tudo enquanto eu só observava de canto. Não acharam nada porque não havia nada mesmo. Mas afinal, qual era a denúncia? Perguntei quando já estavam indo embora. Disseram que você podia estar fabricando materiais perigosos, algo relacionado a cultivo de mofo. Meus pais tinham passado dos limites, agora estavam tentando me expulsar do campus. Liguei pro Santos ali mesmo no corredor, enquanto outros alunos espiavam pelas portas. Isso tem que acabar, desabafei. Eles estão destruindo minha vida de novo. A gente precisa de provas de que são eles, respondeu. Sem isso, ficamos de mãos atadas. Então, eu vou conseguir essas provas. Passei as férias de inverno na casa da minha avó bolando um plano. Meus pais achavam que eram espertos usando computadores públicos e contas de e-mail anônimas, mas cometeram um erro, eram criaturas de hábito. Meu pai sempre acordava às 5h30 da manhã, mesmo sem estar trabalhando. Minha mãe fazia compras toda terça-feira cedo. Eram previsíveis, e previsibilidade é fraqueza. Eu não podia chegar perto deles. A ordem de restrição valia para os dois lados, mas o Felipe tinha me ensinado sobre metadados, rastros digitais. Se eu conseguisse flagrar os dois enviando um desses e-mails, teria minha prova. Você não tá falando sério que vai seguir eles, né? Espantou-se Francine quando contei o plano por videochamada. Não é perseguição, é investigação. Tem diferença. Diferença legal? Vou tomar cuidado. Só que, no fim, ser cuidadosa não adiantou. 2 semanas depois do início do semestre de primavera, recebi uma ligação da secretaria do reitor. Quando cheguei lá, o advogado dos meus pais estava sentado de frente para o reitor com uma pasta cheia de papéis sobre a mesa. A senhora Luísa trouxe algumas denúncias sérias à nossa atenção, disse o reitor, com aquela voz neutra, mas com um olhar gelado. Deixa eu adivinhar, respondi. E-mails anônimos sobre meu comportamento perigoso? Não são anônimos, rebateu o advogado, todo tranquilo. Temos declarações juramentadas de cidadãos preocupados que observaram comportamentos inquietantes. Puxou os papéis. Eram 3 depoimentos de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, todos dizendo que me viram agindo de forma ameaçadora, com sinais de instabilidade mental. As descrições eram vagas, mas suficientes para gerar suspeita. Isso é invenção, argumentei. Igual aos e-mails que criaram antes. É uma acusação séria, retrucou o advogado. Você tem provas de que essas declarações são falsas? E vocês têm provas de que são verdadeiras? Quem são essas pessoas? Como me conhecem? O reitor levantou a mão. A universidade leva a segurança dos estudantes muito a sério, vamos ter que investigar. Enquanto isso, completou o advogado, acreditamos que seria prudente que a aluna tirasse uma licença temporária. Vocês querem que eu saia da faculdade por acusações falsas? Ninguém está te obrigando a sair, disse o reitor, cauteloso. Mas, diante da gravidade das alegações, talvez seja o melhor para todos. Fiquei na corda bamba. Se ficasse, qualquer deslize seria usado contra mim. Se saísse, pareceria que eu estava admitindo culpa. De um jeito ou de outro, meus pais ganhavam. Preciso falar com o meu advogado, declarei. Claro, você tem 48 horas para nos dar uma resposta. Saí do escritório atordoada. 3 anos de liberdade e meus pais tinham achado um jeito de me puxar de volta. Não podiam mais me trancar do lado de fora, mas ainda conseguiam me trancar fora da minha própria vida. Quando liguei pro Santos, ficou indignado. Declarações juramentadas. Eles estão ficando cada vez mais ousados. Tem como contestar isso? Podemos tentar, mas vai levar tempo. E, enquanto isso, eu perco um semestre. Naquela noite, fiquei encarando as paredes do meu quarto. Meus pais tinham passado meses costurando esse plano, criando um rastro de papel com cidadãos preocupados e testemunhas atentas. Aprenderam com a primeira tentativa. Agora, as mentiras eram mais refinadas. Meu celular vibrou. Era o Felipe. Achei uma coisa, foi direto. Lembra como rastrei a licença do Photoshop antes?
Continuei monitorando aquele computador e tem alguém acessando remotamente, de madrugada, bem cedo. Os registros mostram um padrão. Meu coração disparou. Dá para provar que são eles? Não, com toda certeza, mas os horários batem direitinho com a rotina do seu pai. Sempre às 5:30 da manhã. Era alguma coisa, mas ainda não era suficiente. Preciso de mais. E as declarações? Consegue descobrir quem assinou? Me manda os nomes. Vou dar uma olhada. Enquanto Felipe fazia sua mágica digital, tentava conter os danos. Falei com todos os meus professores, explicando tudo. Alguns entenderam, outros ficaram na dúvida. A doutora Brasília virou minha aliada do nada. Já vi isso antes, comentou. Não exatamente igual, mas pais que não conseguem soltar os filhos, que precisam controlar tudo mesmo depois de adultos. Como posso ajudar? Só não acredite nas mentiras, pedi. Me guio por fatos e provas, respondeu. Me mostre provas e eu acredito. 2 dias depois, Felipe me ligou animado. As 3 pessoas que assinaram as declarações nem existem. Como assim? Os nomes são reais, mas as identidades foram roubadas. Uma morreu faz 5 anos, outra mora no Japão e nunca pisou no Zéua. A terceira tá numa casa de repouso com demência avançada. As declarações são totalmente falsas, inventadas do zero. E mais, as 3 identidades tiveram os dados vazados na mesma violação há 2 anos. Sabe de qual empresa? Meu coração acelerou, fala logo. Da seguradora de invalidez do seu pai. Tudo fez sentido. Meu pai tinha acesso a esses dados no trabalho e usou para criar testemunhas falsas, achando que ninguém ia investigar tão fundo. Dá para provar que ele acessou esses registros específicos? Tô trabalhando nisso, mas já é um começo, né? Pelo menos prova que as declarações são falsas. Era mais que um começo. Era o começo do fim deles. Encontrei o Santos no dia seguinte e mostrei tudo que o Felipe tinha descoberto. Os olhos dele brilharam, analisando as informações. Era isso que a gente precisava, disse: roubo de identidade, fraude, violação de ordem judicial. Seus pais deram tudo de bandeja. Isso é suficiente para parar a investigação da universidade? Mais que suficiente. Mas acho que a gente pode ir além. Eles ultrapassaram todos os limites. Nossa vez de agir. Naquela tarde, registramos uma queixa criminal. Como o roubo de identidade envolvia mais de um estado, o caso se tornou federal. O FBI não iria priorizar de imediato, mas só de termos feito a denúncia já criava um histórico oficial. Quando Santos apresentou nossas descobertas, o reitor ficou visivelmente contrariado. Você está dizendo que essas declarações são completamente falsas? As identidades foram roubadas em um vazamento de dados, explicou Santos. As pessoas reais não enviaram, nem poderiam ter enviado essas declarações, é um esquema sofisticado, mas ainda assim é fraude. A universidade encerrou tudo na hora. Não queriam nem correr o risco de se envolver com o roubo de identidade, mas o estrago já estava feito. Os boatos só aumentavam no campus. Agora era conhecida como a menina cujos pais tentaram incriminar, lá. Alguns colegas ficaram do meu lado, outros achavam toda a história absurda demais para ser verdade. Por onde passava, ouvia cochichos: ela deve ter feito algo muito grave. Nenhum pai perde a cabeça desse jeito por nada. Disseram que ela envenenou os pais. Ouvi que eles torturaram ela. No meio de tanta fofoca, a verdade se perdia, exatamente como meus pais queriam. Quando chegaram as férias de primavera, mais uma surpresa. Minha avó me ligou com a voz trêmula. Vou vender a casa, disse. O quê? Mas por quê? Tenho recebido telefonemas anônimos. Estão me ameaçando por eu acolher uma pessoa perigosa, senti um frio na espinha. Vó? São eles, tenho certeza. Eu sei, mas tenho 73 anos, não dá pra viver com medo. Não deixa eles ganharem. Não é questão de ganhar ou perder, é de ter paz. Ou comprar um apartamento em prédio seguro com porteiro e câmeras. Mais uma vitória deles. Me expulsaram de casa, tentaram me tirar da faculdade e agora estavam afastando a única família que ainda estava do meu lado. Passei as férias ajudando minha avó a empacotar tudo, e cada caixa parecia uma pequena derrota.
Achamos fotos antigas, até de antes de eu nascer. Meus pais pareciam jovens, felizes, quase normais. Nem sempre foram assim, disse minha avó olhando uma foto da minha mãe comigo ainda bebê no colo. Tudo mudou quando você tinha uns 5 anos, ficaram obcecados por controle. O que será que aconteceu quando eu tinha 5 anos? Hesitou antes de explicar. Você ficou muito doente. Eles acharam que iam te perder. Depois disso, mudaram. Ficaram paranoicos, controladores, como se pudessem impedir qualquer tragédia se controlassem tudo ao redor. Foi aí que me deixaram de fora. Acho que, na cabeça deles, era para te fortalecer, preparar para um mundo cruel, mas em algum momento a proteção virou punição. Não era desculpa, mas, pela primeira vez, fazia algum sentido. O amor deles tinha virado algo tóxico e, quando finalmente me opus, não souberam lidar. A venda do apartamento foi rápida. Ajudei minha avó a se mudar para um quarto só, num prédio com portaria. Era seguro, mas não tinha cara de lar. Desculpa, falei enquanto a gente guardava a louça. Por quê? Por trazer esse caos para sua vida. Segurou minhas mãos. Você não trouxe caos, trouxe a verdade. E a verdade, às vezes, é uma bagunça. Voltei para a faculdade decidida a terminar o semestre de cabeça erguida. Minhas notas foram melhorando aos poucos. Mergulhei nos estudos, tentando usar o desempenho acadêmico como escudo contra os comentários. Então, o Felipe me ligou com uma novidade urgente. Cometeram um erro, disse. Um erro grande. Que tipo de erro? Lembra que eu estava monitorando aquele computador do trabalho? Alguém acessou ontem para criar mais documentos, mas esqueceu de ligar a VPN. Conseguiu o IP real. E o que isso significa? Dá direto na casa do irmão do seu pai, onde seu pai está morando agora. Finalmente, uma prova direta ligando meus pais aos documentos falsos. O Santos ficou radiante quando contei. É isso. É a peça que faltava para provar o padrão de perseguição. Com as denúncias de roubo de identidade já registradas, isso pode dar cadeia de verdade. Mas meus pais não iam desistir fácil. No dia seguinte, acordei e encontrei meu carro todo riscado, nada muito chocante, só a palavra mentirosa arranhada na lateral. A segurança do campus fez o registro, mas, como não tinha câmera naquela área do estacionamento, não dava para saber quem tinha feito. No fim de semana, a Francine apareceu de novo, dessa vez trazendo o Felipe. Sentamos no meu quarto do dormitório para conversar. Eles estão ficando desesperados, disse o Felipe, vandalismo é arriscado, estão perdendo o controle. Ou pior, podem estar prestes a fazer alguma coisa mais grave, se preocupou a Francine. Pela janela, fiquei olhando os arranhões no carro. Já tinham me tirado tanta coisa, minha infância, meu sentimento de segurança, minha experiência universitária, mas não iam tirar minha força. Que venham, falei. Aguentei 18 anos de abuso deles. Consigo passar por isso também. O Felipe pegou o notebook. Pensei numa coisa. Eles usam tecnologia contra você, mas não entendem direito como funciona. E se a gente usasse isso a nosso favor? Tipo, eles acham que são anônimos mandando esses e-mails, criando esses arquivos, mas deixam pegadas digitais por todo lado. Só precisamos juntar tudo num lugar só. Mostrou um programa que criou para agrupar dados, cabeçalhos de e-mail, metadados de documentos, logs de IP, postagens em rede social. Quando tudo é compilado, forma um padrão óbvio de comportamento. É como uma impressão digital, só que digital mesmo, explicou. Cada ação deles vai compondo o padrão. Uma hora fica impossível negar. Isso é legal? Perguntou a Francine. Tudo informação pública, garantiu o Felipe. Só tô organizando o que já existe. Passamos o fim de semana reunindo dados no programa. Cada e-mail para os professores, cada documento falso, cada registro de horário. O padrão era incriminador. Olha só, apontou Felipe para uma sequência. Toda vez que você conquista algo, eles reagem. Entra na faculdade, começam as cartas, entra para a lista de honra, vão atrás dos seus professores. Responde, inventam mais denúncias, simplesmente não suportam te ver vencendo. Percebi mais que isso, disse a Francine. Eles precisam que você dependa deles. Sempre que mostra que não precisa, atacam.
Foi esclarecedor e assustador ao mesmo tempo. Meus pais não estavam só com raiva por causa do mofo ou da casa. Era porque sobrevivi sem eles, porque me dei bem, apesar deles. Meu celular tocou. Santos, tá sentada? Perguntou. Deveria. O FBI respondeu à nossa queixa. Vão abrir uma investigação sobre o roubo de identidade. Querem te entrevistar semana que vem. Senti um peso enorme saindo das costas. Finalmente, alguém com poder para agir. E tem mais, continuou Santos. Acho que seus pais já ficaram sabendo. Dessa vez, contrataram um advogado novo de um escritório grande mesmo. Como conseguem bancar isso tudo? Também queria saber. Fica esperta porque escritório grande significa jogo pesado. A entrevista com o FBI foi direta. 2 agentes, Brasília e Félix, ouviram meu relato numa sala pequena no centro. Já tinham analisado as provas que o Santos mandou. É um caso atípico, comentou a agente Brasília. Pais geralmente não chegam nesse ponto. Os meus não têm nada de normais, respondi. Já vimos esse tipo de comportamento antes. Precisamos entender o porquê. Por que acha que fazem isso? Pensei no que minha avó dizia. É controle. Precisam me controlar. Quando não conseguiram mais fisicamente, começaram a procurar outros meios. O agente Félix fez que sim com a cabeça. Já vimos coisas parecidas em casos de perseguição. O aumento da intensidade nos preocupa. Acham que podem fazer algo pior? Quando a pessoa se sente encurralada, costuma agir assim. Vamos recomendar um monitoramento mais rígido das atitudes deles. Saí da entrevista me sentindo ao mesmo tempo validada e preocupada se até o FBI estava de olho numa possível escalada. O que isso dizia sobre a minha segurança? A resposta veio 2 semanas depois. Voltava da biblioteca quando percebi um carro me seguindo. Não era escancarado. O motorista ficava para trás, virava quando eu virava, sempre mantendo distância, mas não me perdia de vista. Corri para dentro de uma cafeteria e chamei a segurança do campus. Quando chegaram, o carro já tinha sumido, mas consegui anotar parte da placa. O Felipe consultou os bancos de dados dele à noite. É alugado, disse. Pago em dinheiro. Mas olha só, o contrato de locação, essa letra me parece familiar. Me mostrou uma foto. A assinatura estava disfarçada, mas alguns traços eram inconfundíveis. Comparamos com documentos assinados pelo meu pai. É ele, confirmei. Ele está aqui. Está me vigiando. Isso quebra a ordem de restrição, disse a Francine. Ele pode acabar preso. Só que, quando a segurança do campus analisou as imagens, o carro aparecia sempre longe o suficiente para alegar coincidência, nunca perto o bastante para provar perseguição. Meus pais tinham aprendido direitinho a andar no limite da lei. Comecei a mudar o caminho de casa, olhar por cima do ombro, andar com spray de pimenta na bolsa. A velha hipervigilância da infância voltou com força. Qualquer estranho parecia ameaça, qualquer carro podia ser eles. Quando chegou a semana de provas finais, veio um desafio novo. Entrei na sala da prova de química e encontrei um bilhete na minha carteira. Desista agora ou vamos te fazer desistir. Mostrei para a professora, que ficou tão assustada que me deixou fazer a prova no escritório dela, mas meu foco já tinha ido embora. Mal consegui terminar no tempo. Outros bilhetes começaram a aparecer na minha caixa de correio, embaixo da porta do meu quarto, presos no para-brisa do meu carro. Sempre a mesma ameaça: saia da escola ou enfrente as consequências. O Santos entrou com um pedido de medida protetiva de emergência, mas o juiz queria provas de que os bilhetes vinham dos meus pais. A caligrafia está disfarçada, disse. Sem uma prova concreta ligando eles a essas ameaças, não posso ampliar a ordem. Fiquei presa num limbo jurídico. Todo mundo sabia que eram eles, mas entre saber e provar existe um abismo. Foi quando a Vitória ligou. Minha ex-colega de quarto estava nervosa. Recebi uma carta, contou, falando de você. Diz que, se eu não der um depoimento sobre seu comportamento instável, vão divulgar informações sobre a minha família. Que informações? Meu pai teve um caso anos atrás. De algum jeito, eles sabem. Tem fotos. Meus pais tinham cruzado mais um limite. Estavam chantageando outros estudantes para fortalecer o caso deles contra mim. Não faz isso, pedi. É extorsão. Temos que ir à polícia. Não posso.
Se isso vier à tona, acaba com minha família. Avelina, são criminosos. Não vão parar por aqui. Mas ela estava apavorada. Desligou e não atendeu mais. Quantos outros tinham procurado? Quantos alunos estavam sendo pressionados para mentir sobre mim? Descobri na semana das provas finais. O reitor marcou outra reunião. Dessa vez, trouxe 7 depoimentos juramentados de estudantes, dizendo que eu tinha ameaçado eles. Isso já virou um padrão que não dá para Igester, afirmou. Dessa vez, o Santos estava comigo. Vocês checaram as histórias desses alunos? Perguntaram por que todo mundo resolveu falar ao mesmo tempo? Muitos estudantes só encontram coragem em grupo, respondeu o reitor. Ou estão sendo coagidos, rebateu o Santos. Temos prova de que pelo menos um foi chantageado para dar depoimento. O reitor ficou sério. Essa acusação é bem grave. Toda essa situação é grave. Minha cliente está sendo perseguida sistematicamente pelos pais, que já foram considerados culpados de abuso. A universidade está sendo usada como arma contra ela. Se existe prova de chantagem, estamos juntando, respondeu Santos. Enquanto isso, qualquer ação contra minha cliente baseada nesses depoimentos suspeitos seria precipitada e pode acabar em processo. A ameaça de processo fez o reitor dar para trás. Vamos suspender qualquer decisão até vocês apresentarem as provas. Mais um alívio temporário, mas já estava no meu limite. Cada dia surgia uma batalha nova, mais mentiras para rebater. Meus pais pareciam ter tempo e dinheiro de sobra para me destruir. De onde vem essa grana? Perguntei pro Santos quando saímos da reunião. É isso que tô tentando descobrir. O caminho é complicado, mas acho que alguém tá bancando eles. Mas quem faria isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. O Felipe estava investigando as finanças dos meus pais. O que achou foi sinistro. O irmão do seu pai vendeu a casa há uns 6 meses, disse, recebeu muito acima do valor de mercado. Quem comprou foi uma empresa de fachada ligada a um escritório de advocacia. O mesmo que está representando eles, exatamente. Basicamente estão financiando a campanha de assédio dos seus pais em troca de alguma coisa. Do quê? O Felipe puxou mais documentos. O escritório é especializado em casos de condições médicas raras. Vem coletando dados sobre adaptações incomuns ao trauma. Gelei. Estão me usando como estudo de caso? Parece que sim. Sua condição, a incapacidade de sentir frio, é única na medicina. Se conseguirem provar que você tem instabilidade mental, vão tentar dizer que a condição é psicológica, não física, e usar isso em outros casos para descredibilizar vítimas de abuso que desenvolvem adaptações ao trauma, completou o Santos. É maior que só a vingança dos seus pais. Essa descoberta mudou tudo. Já não estava lutando só contra eles. Agora, a briga era contra um escritório de advocacia que me tratava como um teste, uma espécie de laboratório para deslegitimar reações ao trauma em futuros processos. A gente precisa expor isso, disse a Francine quando contei tudo para ela. Todo mundo precisa saber o que estão fazendo. Não, respondi. É exatamente isso que querem. Se eu tornar público, vão usar como argumento de que sou instável. Olha como ela é paranoica, achando que tem uma conspiração contra ela. Então, o que a gente faz? A gente junta provas, documenta tudo e espera cometerem um erro que não dá para explicar. Esse erro veio mais cedo do que imaginava. Meus pais, na pressa de pressionar outros alunos, acabaram sendo descuidados. Mandaram cartas de chantagem para mais 5 estudantes, todas postadas no mesmo correio no mesmo dia. Um desses alunos era o Darcy Botelho, que fazia ciência da computação e tinha tido aula de cibersegurança com o Felipe no semestre anterior. Em vez de ficar com medo, ficou intrigado. Isso é engenharia social pura, me disse quando nos encontramos. Só que deram mole. Usaram a mesma impressora para todas as cartas. Impressoras deixam marcas únicas. Dá para rastrear. O Darcy guardou a carta dele e conseguiu convencer mais 2 colegas a entregarem as suas. O Felipe analisou tudo e confirmou que tinham saído da mesma máquina. Agora só falta encontrar essa impressora, disse. Depois de uma semana correndo atrás, o Darcy finalmente achou. Era de uma gráfica a 6 quadras da casa do irmão do meu pai. O dono lembrava do seu pai porque pagou em dinheiro e estava visivelmente nervoso.
Falou que era para imprimir panfleto de cachorro perdido, contou o dono, mas, pelo jeito, vi que tinha coisa errada. Pegamos em flagrante, prova direta ligando meus pais à chantagem. O Santos entrou imediatamente com uma queixa-crime. O FBI agiu rápido porque a chantagem envolvia estados diferentes, então virou federal. Prenderam meus pais numa quinta-feira de manhã, tirando meu pai da casa do irmão e minha mãe do apartamento dela lá no Arizona. O escritório de advocacia tratou logo de declarar que desconhecia as atividades ilegais dos clientes, mas o rastro do dinheiro que o Felipe descobriu sugeria outra coisa. Assisti tudo pela TV do meu quarto meio anestesiada. Depois de 2 anos de perseguição, tudo terminava exatamente onde começou, meus pais respondendo pelas próprias ações, mas o estrago já estava feito. Minha passagem pela faculdade tinha ficado manchada, minha reputação arruinada, minha avó expulsa de casa. A vitória tinha gosto amargo. Ainda não acabou, Santos avisou. Vão pagar fiança. O julgamento pode demorar anos, e aquele escritório não vai sumir não. Tava certo. Meus pais pagaram fiança em poucos dias, mas com condições rígidas, proibidos de falar comigo, sem acesso a computador, sem sair do estado. Mas conhecia bem, sempre davam um jeito de burlar regras. A universidade, tentando abafar o escândalo, me ofereceu um acordo, transferência para outro campus, bolsa integral, possibilidade de recomeçar. Só precisava assinar um termo de confidencialidade sobre o assédio. Querem comprar seu silêncio? Disse a Francine quando contei. Talvez o silêncio seja o que mais preciso, respondi. Era uma chance de desaparecer, recomeçar num lugar onde não pudessem me achar. Fugir não é vencer, mas ficar lutando o tempo todo também não. Tinha uma semana para decidir, fugir e recomeçar ou continuar e resistir. As duas opções pareciam derrota. Acabei nem tendo escolha. Quando voltei para o dormitório, encontrei a porta entreaberta. Nada tinha sumido, mas tudo estava fora do lugar. Meus papéis mexidos, o notebook movido, minhas roupas dobradas de um jeito diferente. Alguém esteve ali querendo que eu soubesse. A segurança não achou nenhum sinal de arrombamento e os registros só mostravam minha entrada, mas eu sabia que, de algum jeito, meus pais tinham entrado, ordem de restrição ou não. Chega, falei pro Santos. Vou aceitar a transferência. Vai deixar eles ganharem? Não, tô escolhendo sobreviver, é diferente. Passei minha última semana no campus me despedindo. Os professores entenderam. Adra. Brasília ainda escreveu uma carta de recomendação incrível para minha transferência. Não deixe que definam quem você é, disse. Se adaptar ao frio nem é o mais impressionante em você. Sua resiliência é. Felipe e Francine ajudaram a arrumar tudo. Não falamos sobre o futuro, nem sobre como a distância mudaria nossa amizade. Tem coisa que dói só de mencionar. Minha avó me levou ao aeroporto. Ficamos juntas na sala de embarque, olhando os aviões decolar. Tenho tanto orgulho de você, disse, por estar fugindo, por sobreviver, por saber quando lutar e quando buscar sossego. Isso é sabedoria. Parece covardia. Covardia seria deixar que te destruíssem. Não tá destruída, tá se reconstruindo. Quando anunciaram meu voo, abracei minha avó e prometi ligar assim que chegasse. Caminhei até o portão, sentindo o ar gelado do ar-condicionado quase sem perceber. Meu corpo já tinha dado conta do frio uma vez. Agora eu torcia para que a distância fizesse o resto. Mas, lá no fundo, sabia que a geografia não barraria meus pais. Passaram 2 anos provando que o alcance deles vai muito além da presença física. A transferência era só um respiro, não um final. Quando o avião decolou, encostei o rosto na janela, vendo minha vida antiga se apequenar lá embaixo. Em algum lugar naquela cidade, meus pais já planejavam o próximo passo, o escritório armando novas estratégias, a verdade sendo distorcida mais uma vez. Mas ali, naquele momento, sabia que não seria mais vítima. O próximo capítulo seria diferente. Tinha aprendido os truques, reconhecido os padrões, agora tinha aliados de verdade e provas para sustentar minha versão. A guerra não tinha acabado, só mudado de cenário. Dessa vez, estaria pronta. O novo campus era pequeno, cravado nas montanhas, a 3 estados de distância. Escolhi justamente porque aquele escritório não tinha nenhuma influência ali, nenhuma conexão para manipular o sistema contra mim. Minha nova colega de quarto, Vida, fazia engenharia florestal e quase sempre estava no laboratório ou no campo, o que era perfeito para mim.
Fiquei na minha, fui às aulas, tentei passar despercebida. Funcionou por 2 semanas até receber uma mensagem do Felipe: abre seu e-mail agora. Abri o notebook e vi um e-mail dele com anexos, prints de um site novo, a verdade sobre a garota fria. Gelei enquanto rolava a página. O site era super bem feito, design profissional, otimizado para aparecer nas buscas, já no topo quando pesquisavam meu nome. Trazia todas as provas falsas que meus pais tinham criado, apresentadas como fatos, e-mails falsificados, prints mexidos, até transcrições das denúncias anônimas que mandaram para os meus professores, mas agora tinham acrescentado coisa nova. Fotos minhas no campus, claramente tiradas sem que eu percebesse. Uma seção chamada Histórias de Vítimas, com relatos anônimos de gente dizendo que eu tinha ameaçado elas, links para artigos de psicologia sobre psicopatia fria e delírios relacionados à temperatura. Felipe me ligou enquanto ainda estava lendo. Tô tentando tirar do ar, falou. Mas tá hospedado fora do país. Tem um monte de espelho, praticamente impossível apagar tudo. Como descobriram onde tô? Seu processo de transferência. Tecnicamente é um documento público. Devem ter ficado de olho. Fechei o notebook lutando para não jogar longe. Mesmo a 3 estados de distância, tinham me achado. Mesmo com os processos criminais rolando, estavam indo além. Santos ligou logo depois, puto. Isso é intimidação de testemunha, disse. Querem contaminar qualquer possível júri. Vou pedir uma liminar de emergência. Será que dá certo? Para ser honesto, provavelmente não. A proteção à liberdade de expressão é muito forte, só se a gente conseguir provar que o conteúdo é falso e difamatório. Mas é falso e difamatório. Eu sei, você sabe, mas legalmente apresentam tudo como opinião e interpretação. Tá tudo escrito de um jeito calculado para evitar mentira direta. Desliguei e sentei no quarto vazio, encarando as paredes. Aquele site ia me perseguir para sempre. Qualquer empregador, amigo ou até alguém que se interessasse por mim e pesquisasse meu nome ia encontrar aquilo. Francine me mandou prints das redes sociais. O site estava circulando nos grupos estudantis da minha antiga faculdade. O pessoal comentava discutindo se era vítima ou vilã. Minha história virou assunto para entretenimento. No dia seguinte, não consegui prestar atenção em nada na aula. Cada aluno com notebook me deixava paranoica. Será que estavam olhando o site, lendo as mentiras, formando opinião sobre mim baseada nas invenções dos meus pais? A doutora Era, minha nova professora de química, pediu para eu ficar depois da aula. Recebi um e-mail curioso hoje de manhã, disse, falando de uma aluna com um passado perigoso. Tinha um link para um site todo elaborado. Meu coração afundou. Posso explicar? Não precisa. Já vi campanhas de difamação antes. A questão é, o que vai fazer a respeito? O que posso fazer? O site está fora do país. É considerado discurso protegido. Só tenho que aguentar. Encostou na mesa me observando. Sabe o que acho interessante? O site foca completamente na sua suposta instabilidade mental, mas você tá aqui funcionando, indo bem num curso de química puxado. Atitudes falam mais alto que um site. Não era muito consolo, mas me agarrei nisso. Atos valem mais que palavras. Prova pesa mais que mentira. Naquela noite, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto fez meu sangue gelar, sabemos onde você está. A mensagem era curta, a transferência não adiantou. Tranque a matrícula ou vamos piorar. Tem uma semana. Em anexo, uma foto minha indo para a aula naquela manhã, tirada de longe com zoom. Os dados da imagem tinham sido apagados, mas a mensagem era clara. Você vai me vigiando. Encaminhei para o Santos e registrei ocorrência na segurança do campus. Prometeram aumentar as rondas, mas todo mundo sabia que não ia adiantar. Meus pais já tinham mostrado que podiam agir de longe. Felipe passou a noite tentando rastrear o e-mail. Foi redirecionado por uma dúzia de proxies, contou, mas achei algo interessante. A foto foi tirada com uma câmera bem específica, dessas profissionais, não era celular, e daí? Seus pais nem sabem mexer com câmera. Outra pessoa tirou essa foto, o escritório de advocacia. Estavam bancando mais que só os advogados. Contrataram alguém para me vigiar, documentar meus passos, montar um caso de que eu era instável e paranoica, mas não era paranoica se estavam realmente me seguindo. Passei a andar com uma câmera também,
tirando foto de qualquer um que parecesse estar me observando. O pessoal da segurança achava que era exagero, mas não me importei. Se estavam me registrando, ia registrar eles também. 3 dias depois do prazo da semana, o Darcy ligou com novidade. Lembra da carta de chantagem que guardei? Pedi para um amigo do departamento de química analisar. O papel tem vestígio de um creme de mão específico, remédio de prescrição para eczema grave. Minha mãe tem eczema, falei sentindo o coração disparar. Eu sei, e tem mais. Esse remédio só existe em 3 estados. Arizona é um deles. Era mais uma prova, mais um elo. Mas ia adiantar? O site era atualizado todo dia com novidade. Gente preocupada compartilhava relatos de encontros comigo. Fizeram até uma sessão inteira para analisar meu suposto delírio com comentários de especialistas de mentira. Minhas notas começaram a cair de novo, não tanto pelo assédio em si, mas pelo tempo perdido tentando documentar tudo, montar defesa, ficar um passo à frente. Aí a Avelina me ligou de novo, chorando. Mandaram as fotos para minha mãe sobre o caso do meu pai. Meus pais vão se divorciar por causa disso. Avelina, sinto muito, eu vou depor. Me interrompeu. Dessa vez chega. Destruíram minha família, contar para todo mundo o que fizeram comigo. Foi um avanço, mas a um custo altíssimo. Meus pais tinham acabado com outra família só para chegar até mim. No dia seguinte, mais 2 estudantes apareceram. Tinham recebido tentativas de chantagem parecidas e guardaram as cartas. Um deles até gravou uma ligação em que uma mulher, com a voz parecida com a da minha mãe, ameaçava expor uma fraude acadêmica se não testemunhasse contra mim. O Santos juntou tudo num dossiê enorme. Agora sim, disse. Isso prova assédio sistemático, manipulação de testemunha e conspiração. Não tem juiz que ignore, mas meus pais ainda tinham uma carta na manga. No 6º dia do prazo, acordei e vi a porta do meu quarto de novo entreaberta. Só que dessa vez tinha algo diferente. Um papel sozinho bem no centro da minha mesa. Era uma foto recente da minha avó, pelas roupas, tirada na frente do prédio novo dela. Embaixo, alguém escreveu: ela parece frágil. Acidentes acontecem. Liguei para ela na hora, tremendo. Tô bem, garantiu. Mas reparei alguém rondando por aqui. Já avisei a segurança do prédio. Precisa sair daí. Fica com um amigo, viaja, faz qualquer coisa. Não vou mais fugir deles, e nem você devia, mas a ameaça estava clara. Tinha passado de destruir minha reputação para ameaçar machucar alguém, não a mim. Sabiam que aguentava dor, frieza, mas, com a única pessoa que não podia proteger de longe, era diferente. Liguei pro Santos. Ameaçaram minha avó. Me manda tudo que tiver. Isso muda completamente o cenário. Quando idosos são ameaçados, os juízes costumam levar a sério. Passei a noite inteira no telefone com o Felipe e a Francine bolando estratégias. Se meus pais queriam elevar o tom, estaríamos prontos. Felipe já vinha organizando um dossiê digital completo do caso, enquanto Francine reunia uma rede de apoio com outros estudantes que também tinham sido ameaçados. Agora é hora de partir para o contra-ataque, falou Felipe. Acham que tá sozinha e apavorada. Mostra que não é bem assim. No dia seguinte, o 7º do prazo, fiz o que menos esperavam. Fui para a aula, fiz a prova de química, entreguei o relatório do laboratório, continuei minha vida normalmente. À tarde, chegou um e-mail, foi avisada. Aguente as consequências. Menos de 1 hora depois, o site deles já tinha conteúdo novo. Montagens minhas tão realistas que enganam qualquer um, boletins de ocorrência falsos de cidades onde nunca estive, toda uma narrativa me pintando como uma ameaça ambulante, deixando destruição por onde passava, mas a gente estava preparada. Felipe colocou o nosso site de resposta no ar em questão de minutos. Simples, organizado e objetivo, reunindo todas as provas reais que fomos juntando, fotos do diário, cartas de chantagem, gravações das ligações, evidências de furto de identidade, tudo documentado. Não demos opinião, só apresentamos fatos, documentos, gravações, metadados. Deixamos que as pessoas tirassem suas próprias conclusões. O escritório de advocacia respondeu em poucas horas, já enviando notificação extrajudicial. Santos logo contra-atacou com ameaças legais também. A briga saiu dos bastidores e foi parar à luz do dia. Foi quando a agente Brasília me ligou. Estamos acompanhando tudo de perto, disse. O site, as ameaças, tudo.
Vamos acelerar a investigação, pode vir amanhã. Dirigi 3 horas até o escritório do FBI, levando caixas de provas. Passei 6 horas sendo entrevistada. Queriam tudo, cada e-mail, cada foto, cada log de horário. Seus pais erraram feio ao ameaçar sua avó, disse o agente Félix. Abuso contra idoso é crime federal. Com as acusações de roubo de identidade e fraude eletrônica, correm risco de pegar penas sérias. E quanto ao escritório de advocacia, é mais complicado, mas o rastreamento do dinheiro que o Felipe fez é interessante. Estamos investigando. Voltei para o campo sentindo algo que não sentia fazia meses: esperança. Uma investigação de verdade estava acontecendo, consequências reais estavam a caminho, mas meus pais ainda tinham uma última cartada. Quando cheguei, encontrei meu carro vandalizado outra vez. Só que dessa vez não foi só arranhão. Quebraram os vidros, furaram os pneus e picharam no capô em vermelho. Desista ou sofra as consequências. A segurança do campus dessa vez chamou a polícia de verdade. A ameaça era explícita demais para fingir que não existia. Conseguiram imagens de uma câmera de segurança de um prédio próximo. A qualidade era ruim, mas dava para ver 2 pessoas, uma delas com o porte do meu pai. Não é prova definitiva, disse o policial, mas, com todo o resto. Enquanto prestava depoimento, Santos me ligou. Descumpriram as condições da fiança, foram até seu campus, vandalizaram seu carro, fizeram ameaças. O juiz revogou a fiança. Estão sendo presos agora. Sentei na calçada ao lado do carro destruído, sentindo um vazio enorme. Depois de 3 anos de escalada, tudo terminava com eles atrás das grades. Francine e Felipe viajaram a noite inteira para ficar comigo. Ficamos no meu quarto assistindo aos noticiários pelo notebook do Felipe. Meus pais tinham sido presos, minha mãe no supermercado, meu pai na casa do irmão. Não tinham direito à fiança até o julgamento. Acabou, disse a Francine. Não respondi. Tá só começando. Agora vem os julgamentos, depoimentos, anos de briga judicial, mas pelo menos não podem mais te machucar. Pensei no site deles, continuava no ar, espalhando mentiras. O escritório de advocacia também seguia firme, montando o caso deles. O estrago na minha reputação talvez nunca cicatrize, isso já conseguiram, disse, mas, naquela noite, pela primeira vez em anos, consegui dormir sem checar as trancas 3 vezes, sem assustar com qualquer barulho, sem me perguntar qual seria o novo pesadelo do dia seguinte. Meus pais estavam presos, a campanha de terror deles finalmente tinha cruzado todos os limites. O sistema que tentaram manipular virou contra eles. Ainda não sentia frio como as outras pessoas. Meu corpo ainda lembrava de tantas noites trancada do lado de fora, mas desenvolvi outras defesas também: hipervigilância, hábito de registrar tudo, capacidade de perceber mentiras nos detalhes. O julgamento estava marcado para dali a 6 meses. Santos avisou que ia ser pesado. Vão atacar seu caráter, tentar justificar tudo, vão tentar te pintar como vilã mais uma vez. Mas tinha algo que não tinham: a verdade documentada, verificada, com cópia de segurança em 3 lugares diferentes. Cada foto com data e hora, cada ameaça gravada, cada mentira desmascarada. Troquei de curso e fui para direito, focando em segurança cibernética. Se ia passar anos brigando na justiça, melhor entender o sistema por dentro. Doutora Brasília escreveu minha carta de recomendação. Sua resiliência diante de um assédio sistemático mostra a força que o mundo jurídico precisa, escreveu. Felipe me ajudou a montar um novo sistema de segurança, comunicações criptografadas, navegação anônima, minimização total de rastros digitais. Se tentassem me rastrear de novo, só achariam o que eu permitisse. Francine criou um grupo de apoio para vítimas de assédio na escola dela. Em um mês, já tinha dezenas de membros. Descobrimos que minha história não era única, só mais extrema que a maioria. Minha avó se mudou de novo, dessa vez para uma comunidade de idosos com segurança de verdade, portaria fechada, câmeras, checagem de antecedentes para todos os visitantes. Brincou dizendo que era como morar numa fortaleza, mas dava para ouvir o alívio na voz dela. O site deles continuava no ar, mas o nosso site de resposta foi ganhando alcance. Jornalistas começaram a investigar o caso. Outros processos do escritório de advocacia passaram a ser analisados. Descobriram que tinham um padrão de financiar campanhas de assédio contra vítimas de abuso. 3 meses depois do começo do semestre, recebi uma ligação da Avelina.
Queria que soubesse, meus pais estão tentando se acertar, disse. Vou prestar depoimento no julgamento, assim como outros 6 alunos que chantagearam. Sinto muito que tenha passado por tudo isso. Não sinto, respondi. Me ensinou a enfrentar gente abusiva, mesmo quando são os pais de alguém. Chegando perto do julgamento, passei as férias de inverno me preparando com os santos, revisando cada prova, cada cronologia, cada foto. Meus pais contrataram novos advogados, mas as opções eram limitadas pela prisão. Uma semana antes do julgamento, o escritório de advocacia desistiu do caso de repente. A investigação que o Felipe abriu motivou uma apuração federal sobre as práticas deles. Estavam ocupados demais tentando salvar a própria pele para se preocupar em defender meus pais. Os novos defensores públicos logo entraram em contato querendo negociar um acordo, e o Santos riu quando me contou o que sugeriram. Querem liberdade condicional e que prometa não processar. Luz depois, disse. Estão sonhando. O que acha? Julgamento. Encarem o que fizeram na frente de todo mundo. 12 jurados vejam as provas. Fique tudo registrado para sempre. Naquele momento, pensei em todas as noites trancada do lado de fora, nas mentiras que espalharam, em toda a destruição que causaram. Uma parte de mim quis aceitar o acordo só para acabar logo com aquilo, mas era justamente nisso que apostavam, que ia preferir paz à justiça. Julgamento, respondi. As notícias logo começaram a cobrir a escolha do júri. Minha história virou manchete regional. Pais que usaram a internet contra a própria filha respondem por crimes federais. As manchetes eram sensacionalistas, mas não deixavam de ser verdade. Voltei para a faculdade no semestre seguinte. Diferente. Ainda não sentia frio, mas o medo tinha ido embora. O pior que meus pais podiam fazer já tinha passado, e sobrevivi. O julgamento começou numa segunda-feira de março. Sentei na plateia, não porque fosse obrigada, mas porque sentia que precisava estar ali. Meus pais de macacão laranja pareciam menores do que lembrava e não tiveram coragem de olhar para mim. A promotoria apresentou o caso com calma. As provas de abuso desde a infância, o diário, as fotos, tudo o que aconteceu depois que saí de casa, os documentos falsificados, as chantagens, as ameaças. Quando mostraram a foto de quando tinha 8 anos trancada do lado de fora no inverno, vários jurados ficaram claramente abalados, e quando tocaram a gravação da minha mãe ameaçando Avelina, um dos jurados chegou a enxugar as lágrimas. A defesa deles foi previsível. Eram pais preocupados, eu era rebelde. Passaram dos limites, mas foi por amor. Disseram que os documentos falsos eram só uma tentativa atrapalhada de me ajudar, mas aí a promotoria mostrou o site, cada mentira detalhada, cada foto manipulada, o dinheiro desviado do escritório de advocacia escancarado. No terceiro dia, chegou minha vez de testemunhar. Santos tinha me preparado, mas sentar ali, olhando para as pessoas que me criaram e depois tentaram me destruir, foi mais difícil do que imaginei. Falei a verdade simples, claro, sem exageros, o abuso, o frio, o mofo, a campanha de assédio. Deixei as provas falarem por mim. O advogado da minha mãe fez de tudo para me pintar como vingativa. Destruiu a casa deles com mofo, não foi? Só fiz sentirem uma fração do que fizeram comigo, respondi. Trancaram uma criança do lado de fora no inverno, só deixei a casa desconfortável. É diferente. Admite que quis deixar doentes de propósito? Admito que me defendi do único jeito que pude. O júri levou 6 horas para decidir, culpados em todas as acusações: roubo de identidade, fraude eletrônica, manipulação de testemunha, conspiração, abuso de idoso por ameaçarem minha avó. O juiz deu 5 anos para cada um, prisão de verdade, nada de regime semiaberto. Cumpriam pelo menos 3, se comportassem bem. Quando estavam sendo levados, minha mãe finalmente olhou para mim. Não havia pedido de desculpas no olhar, só raiva por ter vencido.